Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cristo para Todos. É uma alegria muito grande ter você conosco. No programa de hoje, o pastor Reinaldo Littke traz uma mensagem para a gente falando que Jesus é o nosso melhor amigo. No quadro Fundamentos, o pastor Ismar Pintos vai conversar com a gente sobre a Santa Ceia, a Eucaristia, o sacramento do altar. No programa Estúdio L, nós conversamos com os caras da banda Filhos e Leais, que lançaram o seu primeiro CD e trazem pra gente um pouco do seu trabalho. Não saia daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Hoje queremos continuar falando sobre a Santa Ceia. Eu digo continuar porque falamos sobre isso no último programa. Você pode conferir aí pelo endereço que está aparecendo na tela e assistir sobre as demais explicações sobre a Santa Ceia. Hoje queremos falar sobre algo que diríamos assim um tanto sobrenatural da Santa Ceia, desse momento em que os cristãos reúnem-se para comer o pão, para beber o vinho e receber na palavra de Deus também o corpo e sangue de Cristo. E é justamente esse o lado sobrenatural, o fato de que Jesus está ali, presente, realmente presente. Nós chamamos isso de presença real do Senhor Jesus na Santa Ceia, onde Ele vem justamente nos dar um toque especial, uma bênção especial nesse comer e beber. De uma certa forma, eu percebo que quando Jesus instituiu a Santa Ceia na noite em que Ele foi traído, está implícito o fato de que Ele seria crucificado no dia seguinte, ressuscitaria e dias depois subiria aos céus. E por meio deste momento, deste sacramento, Ele de maneira real, viva, vem nos tocar, nos abençoar de uma maneira toda especial. O que eu quero ressaltar aqui é a presença do pão e vinho naturalmente, os elementos que a gente usa ali na Santa Ceia, o pão e o vinho naturalmente, mas, como disse antes, também do corpo e sangue, pela palavra de Deus, pela presença desse Logos, desse Verbo eterno. Como eu disse em outro momento, não é apenas uma dinâmica de grupo, não é apenas uma encenação, mas é Jesus Cristo realmente presente. Eu gosto de pensar e lembrar, e gostaria que você também lembrasse, que a Santa Ceia tem algo da visão dos magos do Oriente ou dos pastores das Campinas de Belém lá no primeiro Natal. Em que sentido que eu digo isso? No sentido de que eles foram ver o Rei dos Reis e naturalmente viram apenas uma criança, um bebezinho. Mas ali estava presente o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis. Eu digo que a comparação é semelhante porque visualmente e naturalmente nós enxergamos pão e vinho. Mas pelo poder do Verbo eterno, da Palavra de Deus, ali está o próprio Cristo nos abençoando e nos tocando. Eu quero fazer aqui referência a um texto bíblico, inclusive ele vai aparecer aí para você acompanhar, é 1 Coríntios 11, 27 a 29. Está escrito assim: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Viram? Perceberam o que está escrito na Escritura Sagrada? Viram que estava sublinhadas as palavras pão e cálice, corpo e sangue? Nesse momento eu quero destacar que esses 4 elementos estão presentes e que esse texto, inclusive, traz uma repreensão. Ele diz, olha, aquele que comer e beber sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará comendo para o seu próprio castigo. Esse texto também nos serve de base para o fato de nós, a Igreja Luterana,
ensinarmos e confessarmos que a Santa Ceia não é aberta para todos os que estão ali presentes. Sempre nós instruímos as pessoas antes de elas participarem da Santa Ceia. Porque ali diz o texto, examine a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. E aí diz, pois quem come e bebe sem discernir, sem perceber que se trata do corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Isso é algo muito importante, nós guardamos isso com muita seriedade. Tal qual uma farmácia séria e comprometida que somente vende alguns remédios com prescrição médica. Apesar dos remédios serem para o bem, serem para curar, ela faz isso porque existem contraindicações. Ao longo da história da cristandade, surgiram muitos debates envolvendo a Santa Ceia, a teologia da Santa Ceia. Um deles, uma das explicações, uma das óticas, nós chamamos de doutrina da representação. São aqueles que entendem que na Santa Ceia apenas tem o pão e o vinho e que eles representam, por isso a palavra representação, representam o corpo e o sangue de Cristo. No entanto, nós percebemos ali naqueles textos que antes nós colocamos e lemos, a presença sim também do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios 10:16 também é uma referência que lembra isso. Portanto, nós não entendemos assim, conforme já dissemos aqui. Dizemos não a essa doutrina da representação. De igual forma, existe um outro entendimento, ligado inclusive à doutrina católica, que pensa que os elementos, o pão e o vinho, são transubstanciados. Por isso é da chamada de doutrina da transubstanciação. Eles entendem que deixa de existir o pão e o vinho. Porém, se vocês perceberem naqueles textos em que apareciam os elementos sublinhados, aparecia frequentemente a palavra pão e cálice e vinho. Assim nós temos a exposição das três doutrinas. Você pode ver aí nesse esquema que está aparecendo na sua tela, a doutrina bíblica da representação e da transubstanciação e os elementos presentes. Nós temos aí o feriado de Corpus Christi, um momento em que em muitas cidades face aqueles tapetes bonitos, inclusive de serragem, areia pintada. Por que isso acontece? Porque eles entendem que na procissão onde passa a hóstia consagrada está o próprio corpo. E nós não entendemos assim devido ao que chamamos de ato sacramental. O corpo e o sangue de Cristo, segundo a Escritura, estão presentes naquele momento em que estão ligados à palavra, ao Logos eterno, que de uma maneira simples, ainda que você desconheça esses termos, transubstanciação, representação, de uma maneira simples, com a fé singela, apegue-se a essa palavra. É isso que dá a dignidade na Santa Ceia. Dado e derramado por vós para a remissão dos pecados. E aí está algo sobrenatural. O perdão, a vida e a salvação. Que essas bênçãos sejam tuas por meio da fé. Olá, seja bem-vindo a mais um Estúdio L, aqui dentro do programa Cristo para Todos. Do contemporâneo ao erudito. Do clássico ao popular. E no programa de hoje nós estamos aqui com os caras da banda Firmes e Leais, da cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Eu vou começar o nosso bate-papo com o vocalista da banda, o Leonardo Pacheco. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo. Legal, vamos apresentar primeiro os integrantes da banda, o nome, o instrumento que cada um toca, né? Depois a gente conversar um pouquinho do trabalho. Beleza. Esse aqui é o Pastor Davi, guitarrista. Martin, guitarrista também, o Dani, que é baixista, eu sou vocalista, Thomas, baterista, e tem mais um que não pôde vir aqui, que é o pianista, que é o Arian. Leonardo, e esse nome, Firmes e Leais, de onde que surgiu a ideia de uma banda assim com esse nome composto? É uma decisão muito difícil de toda a gurizada que quer tocar, né? Um nome forte, marcante. E surgiu a ideia, depois que a gente olhou, que o pessoal da banda olhou pro livrinho e viu o livrinho, e tinha o hino da juventude, e nele tinha aquela frase, firmes e leais, né? Que tem tudo a ver com a própria vida santificada, né? Uma vez que Jesus nos salva, aí ele nos põe em prática na vida santificada, e ele espera que a gente seja firmes e leais, né? Exatamente. Tem todo esse aspecto também.
Legal, e com a música certamente transmitindo isso. Falando um pouco da história de vocês, há quanto tempo que a banda está na estrada, enfim, como é que surgiu, um pouco do que vocês têm participado de eventos também. Bom, a banda ela surgiu no final de 2008 e ali no início de 2009, se eu não me engano. Surgiu com o pastor Rafael Vilski ensinando a gurizada a tocar violão, e depois se formou um grupo, daí se deu o nome Firmes e Leais. E desde lá a banda tem participado de alguns congressos, nacional, estadual aqui do Rio Grande do Sul, também eventos na cidade, que é Dois Irmãos, né, eventos culturais que nós temos lá. Legal, deixa eu pedir para o pastor Davi chegar um pouquinho mais perto, falar um pouco sobre esse primeiro CD da banda. Vocês então lançaram esse CD Firmes e Leais, que leva o nome da banda. Como é que tá? Como é que foi para vocês essa experiência e essa emoção, por que não, desse primeiro CD, pastor? Eu, na verdade, já tinha experiência assim, de participar de gravação de CDs e outras coisas assim, mas a gurizada assim ainda não. E foi muito legal essa experiência para a comunidade também, porque a comunidade se envolveu no sentido de patrocínio. É um trabalho que, apesar de tudo, da dificuldade, a gente também cresce na fé, porque a gente acaba fortalecendo os laços uns com os outros e também essa comunhão com Cristo, porque o objetivo sempre é o objetivo também da igreja, o objetivo máximo de levar Cristo para todos. Então tem sido muito, muito bom para a comunidade também. Legal, obrigado, pastor Davi. Leonardo, para a gente encerrar, antes de vocês então darem uma palhinha aqui para a gente no Estúdio L, a gente está vendo aí no vídeo a capa do CD, são 10 músicas e todas autorais, né, de composição da banda mesmo. Exatamente, são 10 músicas compostas pelo antigo vocalista, que é o Nicolas, mais o arranjo que foi feito pela banda, aperfeiçoado pela banda, e são todas, podemos considerar assim, inéditas na IELB, né? E são músicas aí que falam de fim dos tempos, de vida cristã. Tem uma que fala Deus não faz nada por acaso. A teologia luterana, lógico, com uma roupagem, uma linguagem mais século XXI, né? É um pouco mais contextualizada para nós, jovens do rock and roll, né? Sabemos que tem tantas tribos por aí de músicas. Legal, é isso aí. Essa banda Firmes e Leais. Você agora fica com uma palhinha dos caras, a banda Firmes e Leais, da cidade de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul. Na minha janela, os pássaros alegram tudo que eu ouço é o silêncio barulhento que nunca se vai. Eu vejo um mundo que me segue e me deixa no escuro. Finjo que sou forte, mas lá no fundo sou covarde. Eu tento atalho
ia fazer. Eu confesso a Deus que pequei. Esses versos não para mostrar o que não devo eu faço. Olá, Jesus Cristo não tem smartphone, mas Ele é o meu melhor contato. Ele não tem conta no Facebook, mas é meu melhor amigo. Ele não tem Twitter. No entanto, eu vou segui-lo durante todos os dias da minha vida. Eu li essa frase e achei que ela ela ilustra muito bem o nosso relacionamento com Jesus nestes tempos de mídias sociais. Jesus me convidou para ser seu amigo. Na verdade, podemos dizer que Jesus Cristo convidou todas as pessoas. Ele adicionou todos como seus amigos e Ele espera que todos o aceitem como seu amigo pela fé. E assim se estabelece um relacionamento maravilhoso com Deus, mas um relacionamento através de Jesus Cristo. Ele é o contato. Firma-se uma identidade entre Jesus e os seus seguidores. O que você acha? Podemos expressar assim o nosso relacionamento com o Salvador Jesus? No Salmo 139, nós podemos ler que Deus nos conhece. Afinal, Ele nos criou. Ele conhece cada parte do nosso corpo. E Ele também sabe que nós somos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos condena. Por isso, só Deus pode mudar este quadro. E Deus agiu. Deus tomou iniciativas para resolver esta situação. Nós podemos ler no livro bíblico de Efésios, capítulo 2, verso 1, Deus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ainda, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou por intermédio da morte de seu Filho, Jesus Cristo. Mas um detalhe é importante. Deus convida, Deus escolhe em Jesus, através de Jesus. O eterno Filho de Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, assumiu a forma humana. E como verdadeiro ser humano, Ele se colocou no lugar das pessoas. Ele assumiu a culpa e o pecado das pessoas. Ele sofreu o castigo que as pessoas deveriam sofrer, isto com sua morte na cruz. E ao ressuscitar no terceiro dia, o Senhor Jesus garantiu de que sua obra é verdadeira. E todo aquele que nele crê tem a garantia do perdão de Deus e da vida eterna. Tem a garantia de ser amigo de Deus. No livro do Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 18, nós temos de certa forma o resumo desta extraordinária obra de Deus. Lá está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E então o Senhor Jesus completa e diz: quem nele crê não é julgado. O que todavia não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ao abrir seus braços na cruz, Jesus reconciliou todas as pessoas com o Pai. Por isso, a única coisa que condena o ser humano e o afasta de Deus é a incredulidade. Nós podemos ler isto no livro de 1 Pedro, onde nos é dito que Deus estabeleceu o Senhor Jesus como a pedra angular, a base e o fundamento da fé cristã. E ele também diz que aqueles que tropeçaram na pedra, porque Jesus é pedra de salvação, mas também é pedra de tropeço. E os que tropeçaram são aqueles que não creram. Por isso, somente a incredulidade é que afasta o ser humano de Deus e o condena.
Quem confia em Jesus pode viver seguro e em paz, especialmente lembrando daquilo que Deus declarou: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, eu te ajudo. Muito bem, esse foi mais um programa Cristo para Todos. A gente agradece a sua companhia e convida você a conhecer o nosso site www.ielb.org.br. Conheça um pouco mais da Igreja Luterana. Um grande abraço, obrigado, até a próxima. Tchau!